Fala galera, Jefão na área, tudo bem por aí? Hoje nós vamos dar início a uma sequência de vídeos falando sobre química básica, ok? Vamos falar sobre o átomo, um pouco sobre a tabela periódica, distribuição eletrônica, elementos isóbaros, isótopos, isótomos, isoeletrônico e assim por diante, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o átomo, beleza? Então, o que é o átomo? Sabe dizer? O que você já ouviu falar? Deixa aí nos comentários. Mas vamos lá, ó. O átomo, no princípio dos estudos, era a menor parte da matéria. Inclusive, átomo significa dizer que é indivisível, aquilo que não dá mais para dividir. Ou seja, é a partezinha menor que a matéria tem. E depois, quando a gente for estudando sobre matéria, nós vamos voltar a esse assunto. Mas hoje, só para a gente poder ter ideia, átomo, ele faz parte do nosso dia a dia. Tudo é presente de átomo, porque tudo tem elemento químico envolvido. E o átomo, ele faz parte do nosso dia a dia, fazendo parte da matéria. Então, só para a gente poder entender, vamos representar aqui a tabela periódica. Só para a gente poder ter noção. Esse pedaço aqui são os metais. Aqui, os não metais. E aqui, os gases nobres. Ok? Cada partezinha dessa tem átomo. E isso daqui, na organização da tabela periódica, então, nós vamos ter os átomos sendo representados pelo seu símbolo químico. Pelo seu símbolo químico. Se a gente for parar para analisar e olhar uma tabela periódica, nós vamos observar que os elementos eles estão dispostos com letras e números, né? Por exemplo, o oxigênio, a letra O maiúscula. O ouro, por exemplo, a U, isso mesmo, a U. A prata, a G, e assim por diante. Por exemplo, o nitrogênio, a letra N maiúscula, o carbono, a letra C. E vocês já repararam aqui que nós estamos falando sobre letras maiúsculas e letras minúsculas? Pois então, preste bastante atenção. Quando o átomo de um elemento químico tem como símbolo químico apenas uma letra, que é o caso do oxigênio, do nitrogênio, do carbono e assim por diante, essa letra ela sempre vai ser maiúscula, ok? Sempre vai ser maiúscula. Mas caso o símbolo químico do elemento químico tenha mais de uma letra, a primeira letra sempre vai ser maiúscula e a segunda letra sempre vai ser minúscula. Por exemplo, nós temos vários outros elementos químicos que têm 3 letras. A primeira letra ela vai ser maiúscula e as outras letras minúsculas. E isso daí que é para não se confundir com uma coisa. Por exemplo, existe um composto químico chamado monóxido de carbono. Já ouviu falar? Já ouviu? Deixa aí nos comentários. Onde é que a gente tem esse composto químico? Deixa lá nos comentários. Mas olha só o símbolo. CO. Está percebendo que as duas letras são maiúsculas? Então, as duas letras são maiúsculas porque elas representam 2 elementos químicos diferentes. São 2 átomos de elementos químicos diferentes. O primeiro elemento, carbono, que tem o símbolo químico C maiúsculo, e o oxigênio, que tem o símbolo químico O maiúsculo. Por isso que a gente não pode representar um elemento químico
com 2 letras ou mais e todas elas com letras maiúsculas. Beleza? Voltando aqui ao átomo. Se nós pararmos para poder observar a tabela periódica, nós vamos observar que lá vai ter vários números que vão estar junto com os elementos químicos, junto com o seu símbolo químico. Vamos imaginar então um elemento químico qualquer que tenha como seu símbolo X. Beleza? Aí lembra lá das meninas superpoderosas, o elemento X? Mas não é esse não, viu? Então, um elemento químico X qualquer. Quando a gente parar para poder analisar ele e observar lá na tabela periódica, nós vamos observar que ele vai ter números aqui e também vai ter números aqui ou aqui. Beleza? Então, só para a gente poder ter noção, o que são esses números e o que eles estão fazendo ali? Todo elemento químico, ele é composto por partículas que são chamadas de prótons, elétrons, beleza? E também os nêutrons. Os nêutrons. Cada partícula dessa vai ter uma representação dentro do átomo. Os prótons, eles são partículas que têm carga positiva. Beleza? Os elétrons são aqueles que têm a carga negativa. E os nêutrons, ele vai compor a massa do núcleo do átomo. Então, se a gente for parar para poder analisar, esse elemento químico X, ele vai ter um número de prótons, ele vai ter um número de elétrons e vai ter um número de nêutrons específico para este elemento. Pois é, cada elemento químico vai ter um número específico quando a gente encontra ele na natureza de forma estável, beleza? Ele vai ter um número específico de prótons, ele vai ter um número específico de elétrons e vai ter um número específico de nêutrons. Então, presta só bastante atenção. Existe uma condição que, na natureza, um elemento químico ele vai ter um número de prótons e de elétrons sendo iguais. É isso daí, ó. Prótons é igual a quantidade de elétrons. Isso aí. Prótons igual a elétrons. Vou transformar isso aqui em representação. Prótons igual a elétrons. Ok? Um Pzinho minúsculo igual a um Ezinho minúsculo com um sinal de menos em cima. O que significa isso? Significa dizer que na natureza, os elementos químicos, os átomos, eles são estáveis. Eles não têm carga positiva nem carga negativa. Ok? Então, eles têm o mesmo número. E esta condição recebe o nome de número atômico. Número atômico. Ok? Número atômico. Esse número atômico, ele vai ter como símbolo Z minúsculo. Certo? Então vai ficar assim, ó. Z minúsculo, que é número atômico, é igual número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Beleza? Isso na natureza, sem ele ter sofrido qualquer alteração. Certo? E este número atômico, ele vai ser representado no elemento químico, ou melhor dizendo, no símbolo químico, sempre aqui. Ok? Então, quando vocês observarem na tabela periódica, no exercício qualquer, em qualquer local que esteja o símbolo químico e estiver esse número aqui,
nós já vamos saber que ele é o número atômico, ok? O que é o número atômico? É o número de prótons e de elétrons que este átomo, este elemento químico, possui de forma natural, ok? Beleza aí? Então, continuando aqui. O elemento químico ele vai ter no seu interior um núcleo, e esse núcleo vai dar a massa atômica, ou seja, vai ser o volume, o espaço, a massa, o peso, aquilo que vai dar corpo ao átomo, beleza? E, neste caso, este núcleo ele é composto por duas partículas. A primeira partícula, próton, e a segunda partícula são os nêutrons. Pois é, os nêutrons e os prótons, eles vão estar juntos no núcleo. Eles vão formar como se fosse um cacho de uva. Formando um núcleo, vamos ter prótons, nêutrons, prótons, nêutrons, prótons, nêutrons, prótons, nêutrons, prótons, nêutrons, e assim por diante. Só que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. E esses elétrons eles vão estar circulando ao redor do átomo. Ok? Ao redor do átomo. Então, qual que vai ser o número de elétrons? É o mesmo número de prótons. Qual que vai ser o número de prótons? É o mesmo número de elétrons. E estes dois é o número atômico. Mas, e essa quantidade aqui dentro do núcleo? Como é que a gente descobre isso daqui? Aí é que está o grande lance. Existe, então, a particularidade chamada número de massa ou massa atômica, que vai indicar justamente a quantidade de prótons e de nêutrons que esse elemento químico tem, ou seja, que este átomo tem. E como é que a gente descobre isso? Primeira condição. O número de massa ou massa atômica, ela é representada pela letra A maiúscula, ok? Pela letra A maiúscula, apenas isso. E não existe nenhum elemento químico que tenha como símbolo químico a letra A maiúscula. Apenas a letra A. Então, número de massa, ela vai ser igual o número de prótons, ok? Mais o número de nêutrons, um Nzinho minúsculo. Por que isso? Porque prótons e nêutrons estão aqui no interior do núcleo, ok? Então, neste caso, o número de massa, ele vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E este número de prótons é o mesmo número que está aqui. Não tem diferença. O que vai variar é que cada elemento químico ele vai ter uma quantidade de prótons diferente. Da mesma forma que vai ter uma quantidade de elétrons igual a esse de próton, de forma natural. E também vai ter uma quantidade de nêutrons específica da sua categoria. Ou seja, ouro, todos os átomos de ouro vão ter sempre a mesma quantidade de nêutrons. Os átomos de oxigênio sempre vão ter o mesmo número de nêutrons nos átomos de oxigênio. Entendeu aí? Então, este nêutron, ele vai estar aqui junto com um próton. Beleza? Então, só para a gente poder imaginar aqui, ó, como os prótons têm carga positiva, a gente pode organizar aqui e ver. Então, se o núcleo é feito de prótons e de nêutrons, e eu sei o número já de prótons a partir do número atômico, fica fácil de eu achar, então, o número de nêutrons. Pois é. Como é que a gente acha o número de nêutrons, então? Número de nêutrons é igual a número de massa menos prótons. Pô, Jefão, então significa dizer que com esses dois números eu consigo achar também o número de elétrons? Consegue. Se eu tenho o número de prótons, o número de nêutrons, eu vou conseguir achar o número de elétrons. Lembrando que de forma natural ele vai estar neutro. Beleza? Sem carga alterada. E, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, pronto, descobri quantos elétrons ele tem. Beleza? Neste caso, então, a representação do número de massa, que é esse A, ela vai se dar em duas posições, que pode ser a mais comum,
é aqui. Fazendo contraposição ao número atômico, beleza? Mas ela também pode ser achada aqui, certo? Então, quando nós tivermos a representação de um átomo através do símbolo químico com um número atômico e um número de massa ou massa atômica, nós podemos ter então esta disposição. Nós podemos ter assim, número atômico e o número de massa, ou nós podemos ter assim, número atômico e número de massa. Isso daí vai depender de uma série de fatores, mas são as duas posições que existem e que são usuais as duas. Tranquilo? Beleza? Entendemos então agora? Então tá certo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Beleza? Até a próxima, galera! September we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl.